Olá, este é o canal Versátil de novembro. Neste mês, vamos lançar o terceiro volume da coleção Cinema Samurai. Agora, com esse lançamento, já são 18 dos melhores filmes de samurai de todos os tempos, reunidos aí em 3 volumes. Como os outros 2 volumes da coleção, nós reunimos 6 clássicos que foram realizados entre 1937 e 1978 e que mostram bem diferentes vertentes do gênero de filme de samurai e também um pouco da evolução dos filmes de samurai ao longo das décadas no cinema japonês. O primeiro disco tem um dos meus filmes favoritos da caixa, que é justamente Os Últimos Samurais. O título já vai lembrar muita gente, é claro, do filme com o Tom Cruise. O famoso filme com Tom Cruise que chama O Último Samurai. É o último trabalho, por coincidência, do Kenji Mifune. O Kenji Mifune é um diretor que a gente, aqui na Versátil, nós lançamos já vários filmes. É um diretor muito autoral, um mestre do gênero, também dirigiu filmes da série Zatoichi e, para ter uma ideia, o Mifune tem várias mostras nos Estados Unidos, na França, reconhecendo o talento e o trabalho muito pessoal desse diretor. É um filme antológico, várias sequências muito boas. Chama a atenção de vocês, presta atenção no duelo final. O duelo final é muito especial, tem um diálogo que é um dos melhores diálogos do gênero. Então é um filme que está muito bom e é a primeira vez que sai aqui no Brasil. Junto com o filme do Mifune, nesse mesmo disco, nós temos Os Homens que Pisaram na Cauda do Tigre. É um filme curtinho, 1 hora praticamente. Ele é muito importante, realizado em 1945, já no final da guerra. Na época da guerra, o governo japonês, muito militarista, ele só aprovava a realização de filmes jidaigeki, filmes de época, geralmente filmes de samurai, com mensagens patrióticas. Esse daqui é um filme de jidaigeki, é o primeiro jidaigeki do Kurosawa, um dos primeiros trabalhos dele, e é realmente um achado. Você tem a direção do Kurosawa, que é espetacular, tem lindos planos, já chama a atenção, começa o filme com aquele plano na floresta, que é de uma beleza, uma atenção muito bem construída pelo Kurosawa, demonstra o domínio das técnicas cinematográficas, e é uma atenção o tempo inteiro que você não sabe se os personagens vão conseguir ou não passar pelo posto de controle disfarçados de monges, É muito interessante. E tem um alívio cômico, que é uma marca do Kurosawa, e que voltaria, por exemplo, no Fortaleza Escondida, que é um filme que a gente já lançou. Ele tem um timing para comédia muito bom. E também é um filme que mostra, como outros jidaigeki, toda a questão da filosofia do samurai, o código de honra samurai do Bushido, e um aspecto importante do Bushido, que é a lealdade extrema ao mestre. Então é muito bonito ver no filme justamente os samurais, a lealdade que eles têm para o irmão do Shogun. Então preste bem atenção nisso, tem uma cena muito bonita entre o líder dos samurais com o irmão do Shogun. Então é um belo filme, uma boa cópia restaurada, a primeira vez que sai essa cópia restaurada no Brasil. O disco 2 vai trazer outros 2 filmes muito interessantes. A Conspiração do Clã Yagyu, que muita gente conhece aqui no Brasil pelo título em inglês, que é Shogun's Samurai. É o primeiro Shambara do Kinji Fukasaku, que a gente vai falar dele agora no final do canal Versátil, porque mês que vem, em dezembro, a gente lança um dos filmes dele de Yakuza. O Fukasaku é um diretor muito conhecido por ser um mestre do filme de Yakuza moderno. Ele fez, por exemplo, Guerra de Gangues em Okinawa, que vai estar na caixa Cinema Yakuza. E também é conhecido pelo público brasileiro pelo mais recente, é um livro super cult, que é o Batalha Real. Esse filme, o Conspiração do Clã Yagyu, ele foi feito em 78, uma época que os filmes de samurai estavam super em baixa. Para ter uma ideia, foi o primeiro filme de samurai da Toei depois de 10 anos. E a Toei tentou reviver o gênero de samurai nos anos 70. Chamou um elenco estelar, o Kinosuke Nakamura, o Sonny Shiba, que era um Chuck Norris japonês, o Toshiro Mifune, Tetsuro Tamba. Então é um grande elenco. E eu acho, na minha opinião, o Fukasaku fez um excelente entretenimento, uma edição muito ágil, um filme muito envolvente, tem ótimas cenas de luta de espada. Se eu for falar aqui, são várias sequências interessantíssimas. E tem um final, que é uma cena muito forte,
com a atuação do Kinosuke Nakamura, é uma atuação shakespeariana do Nakamura, um grande momento do Nakamura, e ele faz um dos grandes vilões do filme de samurai, ele faz o maquiavélico Yagyu. Então é um filme que realmente muito bacana, também muito longo, é um filme de quase 2 horas e meia, e que fez muito sucesso e virou depois série de TV no Japão. Nesse mesmo disco tem o A Traição. O A Traição, eu até cheguei a postar no Face na época, que é um daqueles filmes que dá gosto fazer, eu como curador, de você garimpar, é uma pérola, né? A grande pérola da caixa, que é aquele filme que a gente chama de pérola, que só os fãs mais apaixonados do gênero conhecem e os pesquisadores de cinema. É uma obra-prima absoluta do gênero, né? Um dos grandes, na minha opinião, um dos 10 maiores filmes de samurai, dirigido pelo Tokuzo Tanaka, que não é um diretor, um grande diretor, mas é um diretor que o filme é maior do que ele, né? E ele está trabalhando com um ator, o Raizo Ishikawa. O Raizo Ishikawa, que é aquele ator que nós já falamos no Cinema Samurai 2, que fazia a figura do samurai trágico. Sempre era um samurai atormentado pelo passado, atormentado por uma questão familiar, e ele interpreta muito bem isso, esse personagem que luta contra o seu destino, né? Ele morreu precocemente com 38 anos, e ele é o protagonista. E é um filme que se inscreve numa tradição de filme de samurai, que podemos citar o Harakiri, o Rebelião, por exemplo, que é um Shambara ou Jidaigeki cruel, que são filmes que denunciam a crueldade e a opressão do sistema feudal japonês, que era um sistema muito injusto, né? Esse sistema de senhor, né, e servos, e era de uma opressão social tremenda, terrível, né? É um filme realizado com um rigor estético muito grande por Tanaka. Preste atenção nos enquadramentos, como eles são compostos, né? Uma excelente fotografia em preto e branco. E tem uma sequência de batalha em que o Raizo Ishikawa, uma tradição dos filmes da Dai, ele enfrenta várias pessoas sozinhos, né? Nesse caso, ele enfrenta uns 70 samurais que lutam com desde espadas, escadas, e é uma sequência de 16 minutos muito bem filmada, que é justamente o final do filme, e que é uma ilustração brilhante de um tema, do grande tema da literatura, que é o indivíduo versus sociedade. Então, vale muito a pena, é o grande achado dessa caixa. O disco 3 tem o Hitokiri, O Castigo, também conhecido como Tenchu. É um filme de 69 que é incrível, porque o Hideo Gosha, que é o diretor do filme, ele realizou nesse mesmo ano este Hitokiri e o Tirania, o Goyokin, que nós lançamos na caixa Cinema Samurai 2, que é um filme espetacular também. O Hitokiri, ele é ambientado no final do Shogunato Tokugawa, o mesmo período do lado dos últimos samurais do Misumi, e ele mostra, na verdade, a história do Okada Izu, que foi um dos assassinos mais famosos desse período, que foi retratado, inclusive, num filme pelo Takashi Miike, em 2004, o filme Izu, que também é muito bom. Esse é um filme, do caso, o filme do Gosha, é um filme anti-samurai, que mostra bem o outro lado, né, por trás dessa honra samurai, né, a violência, as manipulações, e na verdade é um lado bem cru disso tudo, né? Várias cenas antológicas, o início, que é uma demonstração de como usar de maneira dramática a violência para arrancar qualquer idealização desse universo samurai, o final, que é espetacular, uma trilha sonora também muito marcante, e tem uma história curiosa que o Yukio Mishima, que era o escritor, muito famoso, escritor japonês, ele no filme interpreta um assassino que comete harakiri em cena. E ele vai cometer harakiri pouco tempo depois, menos de um ano depois, ele comete harakiri na vida real. Ele tenta, na verdade, um golpe militar para restaurar o imperador, ele era de extrema direita no final da época, e ele se mata com o harakiri na vida, e por causa disso esse filme ficou maldito, que as pessoas não queriam ver o Mishima se matando no cinema como ele se matou na vida real. Um grande filme, resgatado agora pela Versátil. E por último, Humanidade e Balões de Papel, um filme realizado em 1977, às vésperas da Segunda Guerra, é o último filme e a obra máxima de Sadao Yamanaka. Sadao Yamanaka é um diretor que morreu com 29 anos, e ele é chamado o Jean Vigo do cinema japonês, não só pela morte trágica e precoce, mas pela grandeza da sua obra, né? Ele é um diretor muito realista, que retrata a vida cotidiana, muito moderno, né? Não tem nenhum ranço acadêmico, tem um frescor da realização como o próprio Vigo, e é muito engraçado. Quando eu vi o filme, na hora eu pensei, né?
Se o Ozu tivesse realizado um filme de samurai, seria Humanidade Balões de Papel. Porque é justamente um filme do cotidiano de uma favela em Edo, que mostra um problema que eram os samurais que viravam ronins, sem emprego, a miséria, a dificuldade de se conseguir sobreviver. Né? É um filme muito interessante. Eu chamo a atenção de vocês, prestem atenção no final do filme. O final também lembra muito o Ozu, com aqueles finais impactantes que não saem da nossa cabeça. Tá? Então vale muito a pena e é uma raridade que a gente está oferecendo aí a vocês. Também de samurai, né? Só que não está na caixa, é um grande lançamento da Versátil, um prazer lançar O Trono Manchado de Sangue, do Kurosawa, em edição definitiva, né? A melhor versão do Macbeth para o cinema. Isso é falar muito, né? Porque o Orson Welles fez uma versão extraordinária que nós lançamos pela Versátil alguns anos atrás, e o Roman Polanski também, uma versão dos anos 70, que saiu agora para a Criterion nos Estados Unidos. O Trono Manchado de Sangue se apoia, além da direção do Kurosawa, que é espetacular, tem uma atuação brilhante do Toshiro Mifune e da Isuzu Yamada, uma atriz muito importante do cinema japonês que faz a Lady Macbeth, que trabalhou no Irmãos de Gion do Mizoguchi, no Conspiração do Clã Yagyu do Fukasaku, uma fotografia espetacular, os cenários. Então é um grande filme, pela primeira vez aqui no Brasil, numa cópia restaurada, belíssima, restaurada recentemente, e também com vários extras, um excelente documentário e, claro, a famosa cena da flecha. Uma das melhores cenas da história do cinema. Vocês nunca viram essa cena, como vão ver agora nessa cópia restaurada. Em novembro ainda, vocês vão ter 2 outros grandes lançamentos. A começar pelos Miseráveis. Os Miseráveis, como vocês sabem, um dos maiores romances da literatura universal, a obra-prima do Victor Hugo, escritor francês, sobre a opressão, né? E foi filmado muitas vezes, né? Tem muitas versões, uma versão recente com a Anne Hathaway, Russell Crowe, Hugh Jackman, com Liam Neeson há pouco tempo, Anthony Perkins, tem 2 versões francesas muito boas, com Jean Gabin e Lino Ventura, mas sem dúvida a melhor versão é essa, realizada entre 1933 e 1934, é um épico de quase 5 horas de duração, dividido em 3 filmes, dirigido de uma maneira brilhante pelo Raymond Bernard, que é um grande esteta do cinema francês, um mestre infelizmente esquecido hoje. Para ter uma ideia, ele é comparado ao Griffith, o grande mestre americano do início da linguagem cinematográfica, do Intolerância, do Nascimento de uma Nação. Ele está trabalhando aqui com o Harry Bauer, que é um ator muito bom, que fez O Grande Amor de Beethoven, que nós lançamos, e que interpreta um Jean Valjean de maneira monstruosa, uma grande interpretação, com um tom cômico, trágico, é um show mesmo. Esse Digistack com 2 DVDs traz o filme restaurado recentemente em 4K, né, que foi exibido em vários festivais, e 1 hora de extras, incluindo uma entrevista com o próprio Bernard, foi muito bacana ver o Bernard, nunca tinha visto, tem análise da obra, comparação de outras versões do Victor Hugo. Prestem atenção, realmente vocês vão concordar comigo. Já no início tem uma cena incrível de abertura, que mostra a força sobre-humana do Jean Valjean, né? Tem uma sequência da boneca, que é uma sequência marcante, a sequência da moeda, e preste atenção nos ângulos de câmera, nos enquadramentos, uma verdadeira aula de mise-en-scène do Raymond Bernard. Separados Mais Iguais, que é o outro lançamento que fecha esse pacote de novembro, um pacote extraordinário, está sendo lançado agora justamente com uma homenagem da Versátil ao mês da consciência negra. Por quê? A homenagem da Versátil ao mês da consciência negra. Separados Mais Iguais é o filme que reconstitui o famoso caso Brown versus Conselho de Educação de 1954, né, que foi um marco, né, na luta contra a segregação racial nos Estados Unidos. Com esse caso, né, a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu que a separação entre alunos brancos e negros em escolas diferentes, né, separados mais iguais, era inconstitucional. E a partir desse momento, os negros começaram a estudar nas mesmas escolas que os brancos. Foi um marco inicial da longa luta pelos direitos civis nos Estados Unidos. É uma história emocionante, é um filme de tribunal na tradição do 12 Homens e uma Sentença, do veredicto, do testemunha de acusação, e a emocionante história do Thurgood Marshall,
que foi o primeiro negro, que é vivido no filme pelo Sidney Poitier, ainda como advogado nessa história, que se tornaria o primeiro negro, como Joaquim Barbosa aqui no Brasil, a integrar a Suprema Corte dos Estados Unidos. No DVD tem um extra histórico muito bacana, que é um programa de TV realizado em 1954, logo após a decisão, mostrando opiniões de alunos negros, alunos brancos, professores, sobre essa decisão. Então é um documento de época muito bacana. E por último, só um comentário, esse é o último filme do Burt Lancaster. Burt Lancaster logo depois morreria. Então é muito bacana ver o último trabalho do Burt Lancaster, sempre com aquela grande atuação, com muito amor pelo cinema, que é evidente nesse filme. Em dezembro, a gente vai ter excelentes lançamentos. Mais uma caixa antologia. Agora, depois de tanto samurai, chegou a vez dos mafiosos tatuados do Japão. Cinema Yakuza. Uma caixa, um digistack com 3 DVDs, 6 filmes. E a exemplo da primeira tiragem do filme noir, a primeira tiragem do Cinema Yakuza vai trazer um kit com 6 mini pôsteres ou cards, reproduzindo os pôsteres originais dos filmes. Os filmes são Sonatine, do Takeshi Kitano, Guerra de Gangues em Okinawa, do Kinji Fukasaku, A Marca do Assassino, do Seijun Suzuki, Flor Seca, do Masahiro Shinoda, Os Lobos, de Hideo Gosha, Contos Brutais de Honra, do Kiyoshi Saeki, com Ken Takakura, e mais de uma hora de extras, incluindo entrevistas com o próprio Shinoda, com o Suzuki, com Joe Shishido, e o mais legal, Quentin Tarantino falando do Takeshi Kitano, dos filmes de Yakuza, então é muito legal. Além do Cinema Yakuza, outro grande lançamento é o Sérpico, né, o filmaço do Sidney Lumet, com o Al Pacino, um dos grandes policiais dos anos 70, pela primeira vez no Brasil, numa versão recentemente restaurada. Um disco vai ser só para o filme, então a imagem está espetacular, áudio 5.1, não fica nada devendo a um Blu-ray, e um disco só de extras, 1h30 de documentários e entrevistas. Então é uma edição realmente definitiva deste filme que não pode faltar na prateleira de qualquer pessoa. Além do Cinema Yakuza e do Sérpico, nós vamos ter A Revolução dos Bichos, que é uma lendária animação inglesa realizada em 1954, que é considerada a melhor versão da fábula política do George Orwell, primeira vez que sai no Brasil. E também o Carl Gustav Jung, A Sabedoria dos Sonhos, uma minissérie de quase 3 horas sobre a interpretação dos sonhos na psicologia junguiana. É um produto bem bacana para quem gostou do Carl Gustav Jung, Questão de Coração, que nós lançamos no ano passado. Obrigado e até dezembro.